A apresentação de hoje é sobre os fármacos de alto risco na prática clínica. O que é importante vocês saberem, segurança do paciente. Tem alguns termos que nós vamos encontrar constantemente no nosso ambiente de trabalho, que vai ser medicamentos potencialmente perigosos, medicamentos de alto risco e medicamentos de alta vigilância. No entendimento, todos os três vão falar sempre a mesma coisa, tá? Então, existem medicamentos, uma lista de medicamentos, e dependendo de cada instituição, vocês vão conseguir organizar uma lista, e essa lista vai ajudá-los na questão de conseguir fazer uma vigilância maior sobre os medicamentos que podem gerar danos dentro dos estabelecimentos de saúde. Claro que essa lista, aparentemente, ela é maior dentro do hospital, ela é maior. Mas, gente, não quer dizer que não existam medicamentos dentro do ambiente da farmácia comunitária que não possam causar um grande dano ao nosso paciente, a ponto até de levar o paciente a óbito. Nós postamos no perfil do Spifar hoje que vários relatos de pacientes que infelizmente foram a óbito por uma questão básica. Teve uma de uma paciente de asma que ela utilizou um colírio e que aumentou a broncoconstrição dela e ela veio a falecer por uso de um colírio na nebulização, por uma compra equivocada que a irmã dela, de 10 aninhos, foi fazer na farmácia e ela usou sem prestar atenção, colocou o frasco no nebulizador e ela acabou inalando esse medicamento, então, de uma forma errônea. Foi feito a venda, então, na farmácia, e o medicamento da farmácia é que veio trazer a óbito o paciente. Mas, na verdade, vocês têm que entender que é um conjunto de fatores. Os pacientes que estão no ambiente hospitalar são pacientes que estão com um risco maior do dano. São pacientes que podem sofrer porque eles já estão numa situação crítica, numa situação sensível. Então, dependendo da situação, da idade, comorbidade, já está até em sepse, já está bem fragilizado. Esse medicamento, então, usado de forma errônea, pode gerar um dano muito grande. Então, vamos lá. O que vocês vão entender como uma alta vigilância? O próprio nome já fala. Os medicamentos potencialmente perigosos, também conhecidos como medicamentos de alta vigilância, são aqueles que possuem um risco aumentado de provocar danos ao paciente. Então, vocês vão ficar atentos com isso. E os erros associados aos medicamentos, eles podem incorrer em várias, sabe, situações. Então, claro, pode ser um dano leve, pode ser um dano moderado, pode ser um dano grave. E o grave é o que vai levar o paciente à morte. E a gente vai tomar muito cuidado com isso. O farmacêutico tem que saber observar como que são as terminologias a respeito da questão do uso do medicamento. Então, vamos lá. Eu vejo que o cerne de tudo é o erro de medicação, tá? É o erro em si. Então, todo erro em si pode causar dano, mas nós conseguimos minimizar danos, nós conseguimos evitar erros. Erros podem ser evitados. O que nós precisamos fazer é uma boa análise e buscar os pontos dos nossos processos aonde os erros podem vir a acontecer, ok? Então vamos lá, ó. Em relação ao erro, ele está diretamente vinculado, o erro, a evento. Todo evento adverso à questão do medicamento, tá? Ele pode ser proveniente de um erro. Ou um evento adverso também pode ser proveniente da reação adversa. Entretanto, reações adversas, elas são não intencionais. A gente até sabe que pode acontecer. Nós não sabemos quando vai acontecer uma reação de Steve Johnson. Quando o paciente, de repente, tenha um choque anafilático, nós não sabemos. Até hoje, para você ter uma ideia, se utiliza o procedimento de aplicação, às vezes, de bezetacil, dentro do ambiente aí de uma unidade básica de saúde, o recomendado é que o paciente fique lá
de 10 aos 20 minutos ainda, 30 minutos em observação. Não é para sair imediatamente, sabe? Então, eu não sei se vocês já perceberam isso. Mesmo uma pessoa que tenha, suponhamos, febre reumatoide e acaba tomando a bezetacil 100 doses, naquela dose de número 100, a centésima, pode vir a causar uma reação alérgica. Olha que impressionante, né? Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós devemos, do ambiente de trabalho de saúde, e eu estou falando aqui de farmácia do hospital, a farmácia também comunitária, mas pode ser tanto da atenção primária à saúde, pode ser em qualquer outro lugar, em clínicas, lá na manipulação, em todo o ambiente de trabalho, nós trabalhamos com processos. Assim, eu espero, tá? Eu já entrei em hospital, que incrivelmente não haviam processos definidos. Havia uma ordem verbal de como deveria ser executadas as coisas, mas não havia uma escrita. Às vezes, existiam alguns e-mails que eram utilizados como referência. Olha que loucura na instituição. O e-mail era que ajudava as pessoas a se orientar. Então, é uma coisa impressionante, tá? Um, o modelo do queijo suíço, do James Risen, ele traz uma situação aonde, mesmo havendo barreiras, a casualidade do erro pode acontecer. Então, meu povo, o ser humano, ele foi feito para errar. Vocês vão se assustar com o que eu vou falar para vocês agora, tá? Eu vou até pausar aqui essa compartilhamento e eu vou falar aqui com vocês aqui. A todos que estão aqui na aula, gente, o nosso cérebro, ele está meio que programado para o erro. Ele está programado para o erro, tá? Então, pensa o seguinte, alguém aqui, já aconteceu com algum de vocês estarem, de repente, fazendo um trajeto, vamos lá, eu todo dia saio para trabalhar, eu pego o mesmo trajeto com o meu carro, todos os dias, e deve ter uns 10 pardais, 10 daquelas, né, daqueles sistemas de radar, eu acho que deve ter uns 10 ou mais desses no meio do meu caminho. Por quantas vezes já aconteceu comigo de eu ter passado esse um radar, dois, três radares, e de repente eu me ligo e falo, caramba, já passei os radares, e será que eu estava na velocidade? Eu não lembro. Sabe aquela coisa de funcionar no automático? Alguém aqui já teve essa experiência? Coloca aí para mim no chat, tá? Alguém aqui tem muito radar, o Jorge Roberto está falando. Você está dirigindo, passou. Aí você para pensar e fala assim, ei, eu passei a quanto, será? Olha lá, Rayana, sim também. Gente, tá vendo o Renato? Rotineiramente. Gente, se isso acontece no automático com vocês, imagina o que acontece dentro do ambiente do hospital na dispensação. Numa dispensação de medicamento da qual o processo não está bem definido e acontece uma entrega de medicamento. Quem já fez aí a escala plantão 1236 noturno, sabe bem o que eu estou falando. Você está aí fechando o plantão e vem um pedido para você de medicamento, sabe que hora? Tipo assim, 10 para 6 da manhã, 5 horas e 40 minutos, 20 para 6 da manhã, aparece lá uns pedidos para você, porque o pessoal está fechando o plantão e começa a chegar. Ah lá, o Renato fala, dupla checagem. Isso tem que estar em processo, Renato. Tem que ser uma coisa automática, é a dupla checagem. E aí entra uma prescrição para você atender no final do teu plantão da madrugada. Gente, nesse horário, depois de 12 horas, se você nem dormiu, porque eu já trabalhei em hospital, pasme vocês, tá? Que o plantão era tão corrido que quando estava dando já horário de ir embora, ninguém parou um minuto. 12 horas seguidas trabalhando mesmo no plantão. Então, o maior risco que existe é o risco da dispensação errada. E se você está cansado, colega da farmácia, imagina
Quem está lá fazendo um plantão já de 36 horas seguidas? Porque aqui todos nós sabemos que a enfermagem, médicos, enfermeiros, acabam por muitas vezes fazendo plantão em uma cidade, em um hospital e depois indo para outro hospital, ou às vezes ficando no mesmo plantão, cobrindo o plantão de colega. Honestamente falando, a gente descansado, dirigindo, você passa pelo radar e não lembra. Imagine agora quem está trabalhando na escala 12 por 36, mas já está fazendo, fez 12 horas, fez mais 12, está indo para a terceira jornada de 12 horas. Honestamente falando, você acredita que vai ou não vai acontecer um erro? Vão ou não vão administrar o medicamento errado? Vão ou não vão fazer um procedimento errado? Tá? Gente, pensa na virose terrível. Não, gente, eu só tô com falta de ar, que isso, tá tudo bem. Aí, tá tudo certinho, vamos lá, vamos firme. Aí, o que que acontece? A pessoa que já está trabalhando 3 escalas de 12 horas, tá? Ela já tem um risco de fazer um erro. E eu quero que vocês entendam esse risco, porque isso é vivenciado todos os dias dentro do ambiente hospitalar. Todos os dias dentro do ambiente hospitalar. Então, a atenção que a gente tem que ter dentro da farmácia é redobrada junto, porque lá, que nem já vi situações de ficar num ambiente hospitalar numa madrugada, eu como paciente, tá? E, e eu tava lá e eu começando a ver aquilo, eu fiquei assim, minha Nossa Senhora, um erro atrás do outro. Uma vez nós acompanhamos um paciente intoxicado por paracetamol, gente, intoxicação. E não foi intoxicação aleatória, não, ele fez uma auto-intoxicação. Esse paciente participou de um campeonato de ingestão de comprimidos de paracetamol, quem conseguia ingerir mais, que era uma onda que estava rolando aí na internet. Olha a loucura. E esse paciente estava lá dentro do ambulatório e eu estava do lado, observando todo o procedimento. Tudo errado, tudo errado. Lavagem estomacal errada, usando carvão ativo errado, usando o medicamento, a acetilcisteína lá, numa dose subdose, num protocolo errado. A farmácia hospitalar não tinha a quantidade de ampolas que deveriam ser administradas no paciente. Então, se você hoje for para um ambiente hospitalar, e eu vou falar aqui de coração, tá? Não se engane, às vezes os hospitais de referência têm erro também. Dentro do Sírio tem erro, dentro do Einstein tem erro, acontecem erros nas unidades. Então a gente tem que ficar extremamente atento com isso, tá? Então vamos lá. Se você sabe que o cérebro pode falhar, que o cérebro pode te enganar, dentro do ambiente de saúde, hoje em dia, nós temos uma subnotificação de erros e de eventos adversos. Se você realmente for olhar o universo do número de óbitos que acontecem, às vezes, dentro de um ambiente hospitalar, por erros, você vai ficar impressionado, tá? E todos acabam entrando numa cadeia de eventos. Então, vamos ficar atentos sempre com isso. É por isso que essa aula de hoje, o tema é para isso, tá? Vou voltar a compartilhar. Eu vi aqui que todo mundo entendeu a ideia de que o cérebro existe uma pré-programação para errar, tá? E quanto mais fadiga, maior a chance de erro. Quanto mais cansaço, mais erros. Quanto mais problemas, mais erros vão acontecer. Então vamos lá de novo, tá? Vou compartilhar e a gente continua. E eu vou falar quais devem ser, então, esses medicamentos que geram erros. Quais são esses medicamentos? Então, por que acontece esse modelo do queijo suíço? É para avisar o seguinte, companheiro, companheira, por mais que você trabalhe, ainda podem acontecer erros. Eu falo isso porque a NASA, ela tem há uns anos atrás, quando a NASA trabalhava muito aquela questão, né, dos foguetes que eles lançavam, eles tinham protocolos, eles tinham todo um sistema de segurança. A indústria aeronáutica tem esses sistemas, nós copiamos na farmácia hospitalar da indústria aeronáutica todo o checklist. Não sei se você sabe, mas um avião para levantar o voo, o
piloto e o copiloto, por que que tem que ter copiloto? Duas situações, pô, se o piloto passar mal, tem um copiloto para continuar voando, graças a Deus. Mas o copiloto está ali, principalmente, é para fazer um acompanhamento do que o piloto está fazendo. É ele a dupla checagem. Vocês estão entendendo? Então, o copiloto ele existe, principalmente a figura dele, claro, ele é a figura da segurança. Ele está ali a todo momento vendo todas as ações e checando conjuntamente com o piloto subir e descer. E se ele subir e descer aquele avião 5 vezes naquele dia, por todas as vezes necessárias, eles vão fazer um checklist para subir, para fazer o voo e para a aterrissagem. Todas as vezes eles repetem isso. Mecanicamente, sim, a ponto da exaustão, mas tem que ser feito. Claro, agora com a tecnologia, tá, com essa evolução da IA, vai ser ótima, porque ela vai me ajudar muito mais a procurar os pontos de erros, aonde que pode acontecer o dano, tá? Então vamos lá. Só guardando então, erro é uma coisa evitável. Reações adversas não são evitáveis. Fechamos aqui? E todo erro, se acontecer, pode ser sem dano ou pode trazer dano para o meu paciente. Trouxe dano, um erro que traz um dano, você vai chamar de evento adverso a medicamento, com um dano promovido por um erro. E a reação adversa? Deu um choque anafilático no paciente. Trouxe um dano? Trouxe dano. Evento adverso ao medicamento. Então, os eventos adversos, principalmente os evitáveis, é o que a gente tem que trabalhar. E por que, que eu estou te falando os evitáveis? Porque a nossa atenção, então, é redobrada agora aos medicamentos de alta vigilância. Os medicamentos de alta vigilância é que vão estar trabalhando a segurança do paciente. Então, olha aqui, erro é definido como uma falha em executar um plano de ação, como um processo, tá? Então, o erro pode ocorrer se fazer a coisa do quê? De forma errada. Então, existem erros que são erros de omissão. Quer ver um erro de omissão que eu tenho pavor? É o erro onde a equipe pode estar sobrecarregada, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, e não vão fazer o antibiótico no horário. Esse é um erro de omissão grave, porque ele pode piorar o quadro do paciente por não estar fazendo o antibiótico. Tudo bem? E lembrar que erro, ele é não intencional. Vamos entender que ele é não intencional. Às vezes uma falha. Qual é a falha que a gente vê, às vezes, acontecendo com a equipe da assistência? É administrado um medicamento e não questionam, não fazem dupla checagem e administra o medicamento errado. Eu tenho um monte de vídeos de pacientes que foram a óbito, infelizmente, por erros, tá? Então, diversas histórias acontecem, tá? Um outro erro aqui é a falta de higiene das mãos. A pessoa está ali dentro do ambiente hospitalar, se ela estiver ali paradinha, quietinha, tem chance dela pegar uma contaminação hospitalar? Tem. Mas a contaminação, a bactéria, a infecção hospitalar que acontece, acontece porque o paciente, por algum momento, ele recebeu aquela carga ali de contaminante. Quem é que acaba fazendo isso? As equipes. Olha, e é todo mundo, tá? Não adianta você falar, ah, não. Não, é o acompanhante que pode contaminar o paciente, é a equipe, é o técnico, é o enfermeiro, é o próprio médico, que usa lá a mesma caneta ali no bolso o dia inteiro, e tá ali, ó, ele anota ali, ele tá no ambiente, ele toca, ele bota a caneta aqui de novo, ele anda para o outro leito, ele cata a caneta dele de novo, ele anota, e aí aquela caneta dele, nossa senhora, aquela caneta é um foco absurdo de contaminação, ok? Então, na natureza aqui dos eventos, nós falamos que nós temos o famoso near miss, que é o quase erro. E na farmácia, no checklist, na dupla checagem antes da liberação, a gente consegue pegar muito near miss. Ou seja, tá quase que sai, quase que a gente dispensou errado. Mãe do céu, quase que a gente liberou. Então, isso é o incidente, né? O quase incidente. Agora, pode acontecer a liberação de um incidente sem dano e pode acontecer com dano. Olha, eu vou preparar uma próxima aula somente com registros de danos para vocês. Vocês vão ficar chocados. Vamos combinar isso?
numa próxima aula, eu vou trazer para vocês todos os relatos com foto, com imagem, com tudo. Eu vou deixar vocês avaliarem os riscos potenciais de danos e vocês vão ver como isso acontece. E agora, o que a gente tem que fazer? Medicamento, então, pode gerar dano? Pode e gera dano. Então, nós temos que fazer ações que vão mitigar, que vão diminuir o erro, o dano. Isso está tudo vinculado a um processo chamado segurança do paciente, tá? Então, a segurança do paciente, ela envolve lá na meta 3 melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. A meta 3 é uma meta vinculada totalmente a uma unidade de farmácia. E você, colega da farmácia comunitária, quando você dispensa, existem medicamentos que você vai dispensar que sim podem gerar dano, podem gerar eventos adversos, ok? Toda vez que eu estou falando de dano aqui, você tem que entender o seguinte: dano para a Anvisa, o dano leve, moderado a grave, o leve é aquele que vai gerar um certo desconforto momentâneo. O moderado é um dano que vai gerar um procedimento, às vezes, até mesmo pode paralisar parcialmente a função renal do paciente, ali temporariamente. Ou então, pode chegar ao ponto dele ter perda renal, da função renal. Existe a interações e intoxicações medicamentosas que levam ao quadro de uma hepatite medicamentosa. Olha a situação, uma hepatite medicamentosa, tá? Uma falência hepática produzida pela questão dos medicamentos. Então, todo evento adverso, nós podemos evitar o evento? Todo evento pode ser evitado. Então vamos lá, eu tenho eventos do tipo leve, ok, não vai atrapalhar muito, vai dar uma náusea. Você quer ver um erro, um evento leve que eu vejo acontecer às vezes? Insulinoterapia lá na UTI. Eu vejo numa troca de plantão que é feito o protocolo de insulinoterapia num paciente, mas alguém esquece de checar, entendeu? Que fez a insulina, troca o plantão e vai embora. A outra assume o plantão e a primeira coisa que ela faz é já ir lá logo e fazer uma glicemia capilar do paciente. Quando ela faz a glicemia capilar, o que você acha que vai acontecer? Ainda vai estar um pouco alto. Pô, vai estar um pouco alta, o que ela faz? Pau, dose padrão que ela ia fazer de regular ali com o paciente. Porque normalmente está usando lá no hospital uma insulina regular que leva 30 minutos para fazer efeito. E aí o paciente tomou o que agora? A segunda dose de regular. Eu já vi isso acontecer demais. Daqui a pouquinho, tá o paciente entrando em hipoglicemia, sudorese, passando mal e tudo mais. Moderado, olha aí. Então, não vai colocar em risco de vida o paciente, mas vai produzir muito problema. Chega a ter erupções cutâneas, tá? Então, vai prolongar a hospitalização dele. Se perigar, essa erupção cutânea promovida por um medicamento, por uma dose errada, por exemplo, isso pode prolongar o tempo. E se você sabe, quanto mais tempo você ficar dentro do hospital, maior o risco de infecção hospitalar que você vai ter. E o grave, olha aí, coloca em risco a vida, vai causar incapacidade, invalidez persistente, significativa ou até fatal. A intervenção médica. E quando acontece por medicamento, tá? Interações dentro do ambiente do hospital, pessoal, até descobrir o que está acontecendo com o paciente é demorado. Até descobrir que deram uma dose errada é demorado para conseguir, então, reverter o quadro. Tem até um procedimento que tinha na UTI de um dos hospitais que eu trabalhava, que quando um paciente ele tinha uma resposta inesperada, uma mudança de quadro muito rápida, que não era uma coisa prevista, porque quando a gente está vendo o paciente declinando o quadro clínico dele, é uma coisa meio programada, a gente sabe que ele está em declínio. A gente até sabe mais ou menos, por alguns marcadores, algumas situações, que aquele paciente vai chocar em algum momento, até naquele plantão. Sempre tem até isso, quando vai virar o plantão um com o outro, já passa para o outro, ó, o leito 3 e o leito 7 provavelmente vão chocar nessa madrugada. Provavelmente. Por quê? Porque a gente já sabe, mas quando é uma coisa abrupta, de uma vez, inesperada, então até descobrir o motivo demora, e essa demora de descobrir um potencial, suponhamos, antídoto, tá, para ser usado,
como demora um pouco, então a gente pode ver até o quê? O óbito do paciente, tá? Então, reação alérgica, problema gástricos, problemas hepáticos, problemas renais, olha, trazer uma insuficiência renal ao paciente, hepatite, ototoxicidade, né? A gente sabe que antibióticos podem ter a consequência do paciente ficar surdo porque usou o antibiótico, o médico fica muito com medo, né? Problemas cardíacos podem trazer isso daí. Combinado, então? Então, fica bem atento, tá? Bom, eu não sei se na aula de hoje tem alguém que não seja da turma ainda da Inspifar. Eu quero aqui aproveitar e falar para você primeiro, se você não sabe, a gente tem um site na Inspifar, um site, né, um portal na Inspifar, muito legal, e nós também temos um blog na Inspifar. Então, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não leu, quem é um dos grandes escritores dos nossos blogs é a professora Larissa. E eu vou te falar, a professora Larissa escreve artigos incríveis. Eu não deixaria de me atualizar com os artigos dela. Sabe por quê? Os artigos da professora vão ao encontro de muita entrevista de emprego aí na fase de entrevistas dentro do ambiente da farmácia, tá? Então, tá aqui, ó, um exemplo, eu fiz o print hoje. Ela colocou aí dois artigos, tá? Um é Quem Morre Enquanto Farmacêutico Limpa na Prateleira, são bem controversos, vão direto na questão, e esse outro que eu adorei, da enfermagem está fazendo prescrição, ela trouxe uma atualização para a gente. Então, além de professora, além de farmacêutica, também é uma grande escritora e ela faz esse material especialmente para vocês, tá? Para alunos. Então, eu recomendo dar uma olhadinha no portal e vai lá ver o blog do Spifar, tá? Para quem ainda não é aluno, sabe, nós estamos com duas pós-graduações e daqui a alguns poucos dias iremos começar a terceira pós-graduação da Spifar, que é a nossa pós-graduação em farmácia oncológica, com um time campeão, muita gente da Sobrafo, vai ser top, top mesmo. Professores que já estão dando aula para vocês até em algumas disciplinas, tá? Atualmente. E aí, eu tenho uma proposta aqui. Você pode mandar isso para alguém que não seja aluno e está querendo virar aluno da Inspifar. Ó, você que está aqui ouvindo, se você não é aluno da Inspifar, tá? Eu tenho uma super condição especial para você, só que essa condição ela é secreta, tá? Então, pega esse QR Code agora e entra no QR Code, você vai entrar dentro do grupo de conversa direto com, tá, a equipe da Inspifar e já entra falando: eu quero ter uma condição especial para você que ainda não é aluno da Inspifar e está tendo a oportunidade de assistir essa aula hoje. Combinado? Então, vou esperar só um pouquinho, vou deixa eu tomar uma água, aproveita o QR Code, entra nesse número aí e já fala, eu quero, porque tem uma condição especial para quem ainda não é aluno da Inspifar. Combinados? Vamos lá, então? Então, como é rapidão, vamos lá, vamos continuar. Uma outra recomendação que eu quero trazer na aula de hoje é sobre o ISMP Brasil, é o Instituto para a Prática Segura do Uso dos Medicamentos. Essa instituição, ela é gerida aí por um grande amigo meu, tá? Que ele é formado lá junto comigo, lá em Ouro Preto, e o ISMP, ele trouxe uma novidade incrível para todo mundo da área da saúde, e detalhe, gratuitamente, gratuitamente. O ISMP, ele trabalha com boletins, tá? Boletins. Então, eu recomendo que você entre no site do ISMP, tá? Tá aqui, ó, ele tem essa parte aqui, ó, boletins. Eu até coloquei o QR Code, mas não tem problema, digita depois ISMP ou chama lá no grupo e pede para a gente. Eu vou colocar depois alguns boletins do ISMP no grupo. E o ISMP, ele produz uma informação de alto valor, de tecnologia, da qual já teve muito aluno nosso não, perdão, colegas meus anteriores à criação da Inspifar, que ficavam assim comigo: Alexandre, eu estou indo para a seleção do Sírio, o que eu tenho que estudar? Estou indo para a seleção do IGSDF, o que eu tenho que estudar? Do Hospital da Criança, onde é que eu pego o material? O que eu estudo? Eu falava assim, entra no ISMP,
e leia os boletins que o ISMP fez. Um boletim do ISMP tem de 2 a 4 páginas no máximo, cada boletim. Mas ele vai falar com uma riqueza de informações extremamente atualizadas sobre a questão do uso dos medicamentos, tá bom? Ah, desculpa. E aí, o ISMP, então, eu vou falar para você uma grande deixa. No final do nosso módulo, do final do quando você estiver se formando para ser farmacêutico especialista, o nosso último módulo ele é totalmente formado para a empregabilidade. Olha que legal. A gente preparou, se você está empregado, glória a Deus. Se você quiser aproveitar, fazer um upgrade nas suas ações enquanto profissional, porque a gente tem que trocar de emprego enquanto a gente está empregado, é a grande estratégia, tá? Você não espera ser demitido, você não espera procurar algo melhor. Eu sempre tive isso para mim, eu sempre busquei melhores oportunidades enquanto eu estava trabalhando. A gente não pode procurar oportunidade melhor depois que a gente sai. Então, olha aí, boletim da SMP, combinados? Então, eu quero que vocês entrem depois de curiosidade e aprendam e vejam o que tem o ISMP para fornecer para vocês, tá? Continuando. Então, vamos lá. Como que eu vou organizar? O ISMP, ele vai trazer para você uma proposta de listas de medicamentos de alta vigilância. Por isso que eles se tornaram uma referência nacional. E é gratuito, é só ir lá no site e buscar. Então, você vai buscar a lista e vai organizar uma lista de medicamentos para evitar erros dentro do teu ambiente hospitalar. Uma das propostas que eles fazem é tomar muito cuidado com medicamentos de embalagem parecidas ou nomes parecidos. O que o ISMP fez? Maior ajuda. Montaram listas. E eles propõem que o seu sistema eletrônico de prescrição, se possível, que ele possa alterar a caixa da descrição dos itens a ponto de trazer o quê? Um contraponto para o cérebro. Você vai olhar a efedrina, você vai descobrir ali, tá, que é diferente de efedrina e epinefrina. Sound alike, look alike, ok? Tá? Então, você tem listas. Essas listas é que vão ajudar você a organizar um pouco mais. Parece que não, viu? Mas isso ajuda tanto na hora de separar o medicamento, isso ajuda muito você a montar o teu sistema de prescrição, de forma que a pessoa possa olhar os nomes e não fazer erro. Por exemplo, olha aqui, ó, alentuzumab com adalimumab, tá? É fácil demais de errar. Tem um outro aqui que uma vez eu estava olhando aqui, eu fiquei assim, meu Deus. É, você errar com amiodarona, não, isso é alopurinol com aloperidol. Olha isso aqui. Alopurinol, aloperidol. Praticamente o quê? Muito parecido. E se um colega está pedindo para você, ô fulano, separa para mim aloperidol aí, mas ele pensou alopurinol, a outra coisa que o cérebro faz demais, né? Você pensa assim, nossa, é parecido alopurinol com aloperidol, e você fala uma coisa, e você estava pensando em outra. E você vai ter o erro de dispensar errado, tá? Então, por que a gente fala que o medicamento é de alta vigilância? Ou por que ele é potencialmente perigoso? Normalmente, esses medicamentos são de índice baixo, tá? Então, índice terapêutico estreito, baixo índice terapêutico. Esses medicamentos, por si só, são capazes de trazer efeitos adversos graves, por exemplo, quimioterápicos. Não apenas o risco de fazer a dose errada, mas o quimioterápico por si, ele já traz um efeito adverso, uma reação adversa grave. Esses nomes muito parecidos levam a erros. Lembra que eu falei? Erro vai trazer dano, tá? E a questão que, às vezes, a via de administração é complexa, não pode ser administrado por via periférica, tem todo um detalhamento, e isso pode gerar dano também no seu paciente. Para você ter uma ideia, mais ou menos, quem é que traz classe de medicamento que podem trazer danos? Eletrólitos de alta concentração, insulinas, os anticoagulantes, as heparinas, o anticoagulante por via oral, muito cuidado, sedativos e anestésicos. Mas aqui eu estou trazendo algumas classes. O ISMP vai fazer planilhas e tabelas bem organizadas. Detalhe, tá?
O ISMP monta listas de medicamentos de uso hospitalar, medicamentos da UTI, que são altamente, potencialmente perigosos, e medicamentos até ambulatoriais. Então, é bem legal. Os eletrólitos, eles têm uma chance maior de trazer muito risco. Vou mostrar para vocês por quê. Um dos eletrólitos que a gente mais tem que tomar cuidado chama-se cloreto de potássio, tá? O cloreto de potássio, por via intravenosa, ele está entre os mais frequentes de erros. Olha, para você ter uma ideia, lembro no começo do Hospital da Criança, que uma colega farmacêutica, de uma forma muito equivocada, manipulou, reconstituiu um medicamento, achando que a ampola era de água destilada, e ela reconstituiu com cloreto de potássio. E essa reconstituição com cloreto de potássio trouxe uma situação de muito risco. Olha, uma ampola só que ela fez a reconstituição. Qual que foi a sorte do dano não ter sido maior? Ela fez a reconstituição de um volume muito pequeno. Então, ela não usou a ampola toda. E essa ampola foi diluída num soro de 1000 ml. Mesmo assim, para uma criança, já era quase morte da criança. Por quê? Porque quando a concentração estiver acima de 7 miliosmol, tá, por litro, essa hiperpotassemia traz arritmia no teu paciente, bradicardia, tá? Hipotensão, vai levar até a parada cardíaca. Esse é o problema, tá? O que é o problema? Olha aí as ampolas. Dá uma olhada nessas ampolas e fala para mim o seguinte: nessas ampolas, você tem a ampola de água para injeção. Olha aí, aqui é água para injeção. Fala, numa correria, ela é ou não é parecida com 10% de cloreto? E o 19%, que é o mais aqui, mais problemático deles? As ampolinhas, tá? Aparentemente, é aquilo que eu estava falando, o cérebro te engana. Então, se você tem ali um monte de ampola de água destilada e no meio tem uma de cloreto, olha, eu vou te falar, é muito difícil, às vezes, não passar batido. Porque você olha aquele montão, mas você às vezes nem olha, presta atenção no rótulo, você pega a embalagem por trás e você acaba usando e reconstituindo com cloreto a 19%. Vai gerar problema. Você quer ver uma outra loucura? Água, tá? Água para injeção, água estéreo. Se você tiver os frascos acima de 250 ml, já é medicamento de alta vigilância. Tudo bem? Então, eu acho que acima de 100 ml, perdão, acima de 100 ml, você já tem como medicamento de alta vigilância. A água é alta vigilância. A água pode causar dano? A água pode causar dano, sim, tá? Lembra que a água vai alterar a osmolaridade ali. Então, existem frascos que são muito parecidos, tá? Frascos muito parecidos. Laboratórios tipo Alexstar, eles fazem os frascos de água destilada e o frasco de solução fisiológica, ó, praticamente idênticos. Praticamente idênticos. Então, a pessoa acaba administrando, o técnico acaba administrando, achando que é solução fisiológica, não é, ele administra água. E a água sendo injetada, ela vai trazer uma situação de plasmólise, de quebra das hemácias. E essa hemólise toda vai trazer consequências para o paciente. Olha, se não chegar a ponto de começar a formar pequenos trombos, de tanta hemólise que pode acontecer, tá? Então, vai estourar a hemácia para caramba e vai trazer efeitos para o paciente. Então, vamos lá. Por que o ISMP é importante? Porque esses medicamentos que eu já acabei de falar e muitos outros estão classificados em listas pelas suas classes terapêuticas ou pelos nomes dos medicamentos. Então, vai depender muito do perfil do teu hospital, do quadro, então, da sua padronização. Você vai elencar, que nem lá no Sírio-Libanês. No Sírio, nós não elencávamos um número absurdo de medicamentos de alta vigilância. Elencávamos apenas ali 8 medicamentos, 7 medicamentos mesmo, que seriam os medicamentos de maior foco de atenção. Mas eu já trabalhei em hospital e o medicamento controlado da portaria 344, todos eles eram alta vigilância. E tá tudo certo, tá? Escolheram que fossem todos alta vigilância. Então, olha, os agonistas adrenérgicos, então epinefrina, anora, são medicamentos potencialmente, se aplicar em doses erradas, faz o quê?
gera parada cardíaca, tá? A água, então, estéreo, tá aqui, ó, embalagem de 100 ml ou volume superior. Temos até uma RDC da Anvisa que fala sobre soluções parenterais de pequeno e grande volume e relatam sobre a água e o risco da água causar, então, esse tipo de problema. Temos os anestésicos, os analgésicos, propranolol, metoprolol, antiarrítmicos, tá? Antineoplásicos de uso oral, todos e de uso parenteral. Então, todos os antineoplásicos são medicamentos de alta vigilância. Por quê? Porque são medicamentos que causam eventos adversos, reações adversas, às vezes inesperadas. Os anticoagulantes, pode colocar todos na sua lista. Bloqueadores neuromusculares, olha aí, hein? O pessoal do centro cirúrgico vai ter muito. Cloreto de sódio hipertônico, glicose hipertônica, e a gente achava muito erro dentro do ambiente hospitalar, só ficando de olho na dispensação de glicose hipertônica. Por quê? Erravam na mão lá da insulina, e a insulina, ela é medicamento de alta vigilância, erravam no uso da insulina, a paciente ia para hipo. Daqui a pouco vinha uma prescrição extra do quê? Glicose hipertônica. Então, a gente sempre ficava atento com as dispensações da glicose, que com certeza era para ajustar já um erro que aconteceu tranquilamente lá dentro do ambiente da UTI. Não eram sempre, não, mas olha, a maior parte das vezes sim, tá? Então, vamos lá. Outros medicamentos, os sedativos, soluções cardioplégicas, soluções para diálise peritoneal, grande volume, a gente fica atento também, tá? Solução de nutrição parenteral também é considerada potencialmente perigosa. E alguns medicamentos específicos também são colocados nas listas, e essas listas são revisadas a cada 2, 3 anos, as listas vão sendo revisadas, tá? Mas por que que isso é importante? Porque vai ajudar você a pegar os boletins do ISMP, pegar as listas do ISMP e começar a identificar os medicamentos do seu hospital ou da sua farmácia comunitária que são medicamentos de risco. E, ó, uma forma interessante que temos de conseguir identificar é pela unitarização. Então, na unitarização, a gente já consegue mostrar certinho, às vezes, qual medicamento desses grupos que a gente está colocando aqui que podem gerar dano. Então, se lá no teu hospital tem as insulinas, e vai ter, então você já consegue, por exemplo, fazer a unitarização da insulina com etiquetas, com cores, determinando que ali é um medicamento potencialmente perigoso. Todos os opioides, os narcóticos, todos os sedativos também vão entrar. É por isso que muitas vezes os colegas colocam todos os medicamentos da portaria 344 do ambiente hospitalar como medicamentos já de alta vigilância ou medicamentos potencialmente perigosos. E o legal é que você consegue, com esses novos sistemas, né, já é um pouco mais antigo da Opus, mas se você consegue já fazer a identificação nas embalagens unitarizadas. E aí, qual que é a outra parte que você tem que fazer? Treinar a sua equipe, mostrar para ela a importância de ficar atento com uma embalagem de alta vigilância. Faz dupla checagem, confere. Sempre isso tem que ser treinado e investido com seus alunos, ou com seus colegas de trabalho. Então, professor, eu até peguei esse aqui assim, professor, meu hospital não tem dinheiro. A gente dá aula, às vezes, muito para o pessoal do SUS. Olha aqui que o colega fez. Ele pegou um plástico de cor amarela e um de cor vermelha. Ô, gente, são plásticos picotados. E esses plásticozinhos picotados, ele foi lá, imprimiu o lote, e ele foi lá e colocou desses plásticos picotados. Então, assim, não é padrão? Não é, mas ele fez uma forma de identificar para todo mundo saber que vermelho, ó, a varfarina aqui vermelhinha, toda a varfarina, amarelinha, anticoagulante, heparina, todos esses são alta vigilância naquela pequena unidade, uma pequena unidade, tá, ambulatorial dele. Impressão da etiqueta em vermelha. Se você tiver essa opção, olha que legal, também colocou. Ou então, olha como é que o outro colega fez. Quando ele selou e ele separou os medicamentos, o que, que ele colocou? Uma baita de uma etiqueta grande que ele mandou fazer, tá? Em relação ao medicamento de alta vigilância. Combinado? Então, o alta vigilância te ajuda as cores a bater o olho e falar: ah, isso é
medicamento tranquilo, mas não, esse aqui é alta vigilância. A identificação visual ajuda bastante. Agora, pasmem vocês, não existe um consenso das cores até hoje. É uma coisa que me deixa angustiado nos anos, é que a gente não tem esse consenso. Ou seja, medicamento de alta vigilância, alguns hospitais usam o vermelho, tá? Eu já vi o hospital usar o preto para medicamentos da portaria 344, eu já vi usar a cor azul para medicamento de geladeira, tá? Então, cada hospital acaba usando uma grade de cores, mas olha, gente, ainda não há consenso. Eu acho que a SBRAF poderia tentar propor, né, quem sabe a SBRAF faça isso, propõe aí um processo de padronização dessas cores aí. Combinado? Tá? Então, tomara que ela consiga fazer. Agora, se você consegue identificar, se você consegue colocar na prescrição quem são os medicamentos potencialmente perigosos, se você faz treinamento com as suas equipes, se você propõe que, olha, principalmente para esse medicamento, a dupla checagem é uma das barreiras de segurança mais baratas que existem, porque não tem gasto, você já está ali no ambiente, e vai te ajudar a evitar o quê? Danos. Olha o exemplo que um colega fez para uma farmácia comunitária, tá? Drogaria. Isso aqui é prateleira de drogaria. Ele colocou: atenção, medicamento com nome ou embalagem semelhante. Em caso de dúvida, faz um contato com o prescritor. Então tem diferença entre Tobradex com Tobrex. Diferença entre caixa de cefalexina com cefadroxila. Diferença nas caixas de amoxicilina com ampicilina. Os nomes são muito parecidos, e o colega fez uma coisa que eu, particularmente, professor Alexandre, eu não faria. Porque uma das recomendações do ISMP é que os medicamentos com um nome muito parecido sejam colocados um longe do outro na tua farmácia. Um longe do outro. Ó, e tinha uma outra coisa que de vez em quando eu fazia na farmácia hospitalar e a equipe ficava louca da vida comigo. Eu trocava as caixinhas. Ó, Renato, troca aí os bins, às vezes, de lugar. Troca, troca mesmo. Eles vão ficar desesperados. Vão dizer, mas cadê? Estava aqui, porque, de novo, o cérebro não está no automático. Se você troca o BIM ali um dia, uma vez, você vai perceber que dá uma bugada ali na hora. Fala, opa, o que está acontecendo? Então, assim, é um exemplo na drogaria, mas eu, particularmente, eu não recomendo fazer esse tipo de organização. Porque ela trouxe, né, a colega que montou isso aqui, ela trouxe cefalexina do ladinho da cefadroxila. E como eu falei, o cérebro pode te enganar. E nessa, você acaba dispensando errado, tá? Então, fica atento. Dentro do SUS, a gente acaba errando muito, porque o governo não me ajuda nem na cartonagem. Olha aí, insulina humana irregular. Olha a diferença entre as caixas, tá? Então, esse é um problema já crônico em relação a esse tipo de cartonagem. A embalagem secundária não ajuda, nem a primária ajuda. O paciente troca muito insulina, tá? Então, imagina. Agora, isso não é nada não, hein? Imagina, isso foi notícia de TV, ó. Imagina trocar vacinação de gripe com insulina. E isso aconteceu. Pode buscar na internet que vocês vão achar aí. Teve uma cidade, aí, uma secretaria de saúde, que aplicaram em muitas pessoas que foram vacinar, tomaram uma dosezinha de insulina, tá, regular, no lugar de tomar aí a ampola de influenza. Não foram poucas, não, acho que foram mais de 50 pessoas aí que acabaram tomando. Vocês sabiam dessa daqui? Tá? Então teve essa situação. E outra classe de medicamentos que você também pode trabalhar bastante, depende do perfil da tua instituição, é uma proposta resolução da RDC 67, tá? Que está em vigor, de outubro de 2007, e traz isso o quê? Traz a lista dos medicamentos de baixo índice terapêutico. Então, baixo índice terapêutico é um medicamento que pode causar dano ao paciente. Agora, qual é o pior ainda do baixo índice terapêutico? Ele leva o paciente ao óbito. Nós tivemos casos de manipulação, aqui em Brasília aconteceu mas isso já tem muitos anos, de uma manipulação equivocada de digoxina. Uma coisa que era para ser 0,1 miligrama, não, 0,01 miligrama, acabou virando 1 grama. E morreu o casal. O casal de idosos utilizava digoxina, tá? Foi a óbito. Me lembro muito dessa reportagem de uma farmácia de manipulação
bem famosa lá da 102 Sul, ali da lá da nossa Rua das Farmácias, tá. Então, medicamento de baixo índice terapêutico, por que que ele é um grande candidato a trazer dano? Eu vou explicar para vocês. Porque a dose usual dele, a dose usual do dia normal, tá no intervalo terapêutico, do qual qualquer coisinha transforma esse medicamento muito próximo de dose tóxica. Qualquer alteração da dose. Professor, como é que eu altero a dose no paciente? Olha, você pode alterar a dose entregando mais do que é necessário, entendeu? Então, uma prescrição de, em vez de ser um comprimido, são dois. Já viu aquele cara que escreve um manualmente, hein? Prescrição de um, ele faz um assim, ó. Ele bota um e faz assim, ó. Parece um dois, não é? Mas na verdade ele está fazendo o um, deveria fazer bonitinho, ele faz assim. Aquilo vira um dois, mas é um. E esse um aí leva a risco de intoxicação, principalmente intoxicação por digitários. Quem são os campeões aí nos quadros de problemas dentro do ambiente hospitalar? Varfarina, digoxina, o lítio e a fenitoína. Carbamazepina e ácido valproico, não tanto, mas varfarina, digoxina, lítio e fenitoína, campeões e podem trazer problemas. Por exemplo, digoxina, ela traz toxicidade, ela traz cardiotoxicidade, ela aumenta a arritmia, ela pode levar o paciente ao óbito, tá? E por que que a digoxina iria ter tranquila, a varfarina, a digoxina, por que que elas acabam gerando uma intoxicação tão fácil? Porque você vai lembrar das interações medicamentosas. E nas interações, nas fases farmacocinéticas, nós temos uma interação que a gente tem que ficar bem atento. Ó, não é decorar não, hein? É entender por que que a interação está acontecendo. Você não tem que decorar a interação, pelo amor de Deus. Tenta entender. Você tem dois grupos, não tem? O grupo dos indutores enzimáticos e o grupo dos inibidores enzimáticos. Vamos falar alguns indutores. Ah, fenobarbital é indutor, fumaça de cigarro, quer dizer, o paciente que é tabagista, toda a estrutura hepática dele ali está como uma indutora. Carbamazepina, ó, ingestão crônica do álcool, a pessoa é etilista, então ele já está num quadro de indução enzimática. Rifampicina, hipérico perfluorato aí depois também, eles vão aumentar o metabolismo. Então são drogas que aumentam o metabolismo. Então essas drogas de baixo terapêutico, quando colocadas aqui perto, então varfarina com carbamazepina, o que que a carbamazepina vai fazer? Vai fazer a varfarina ser consumida mais rápida. O efeito protetor para não gerar nenhum trombo vai se perder. Então você tem que fazer um ajuste de dose ou analisar. Não estou falando que obrigatoriamente. Ai, professor, achei uma interação. Aí você sai que não doido, né? Ah, então eu achei, doutor, achei uma interação ainda de um indutor com varfarina. Mas você vai lá, faz o INR e o INR do paciente está ok. Oh, precisava entrar no pânico, no desespero, loucamente chegar lá no médico, falar que havia uma interação, ou passar vergonha falar isso num round com todo mundo envolvido? Não, calma aí. Às vezes, até, olha que interessante, ali você vê a indução, ali os dois elementos, que é a carbamazepina e a varfarina, mas olha, na dose recomendada e pensando no paciente, você está acompanhando os resultados laboratoriais e está tudo certo. Tem motivo de tu querer fazer intervenção? Não, apenas acompanhe. Agora, quem é que me dá muito problema? É a inibição enzimática. Toda vez que você pensar em inibição, é alguém que vai parar o metabolismo do outro. Ou seja, o risco de uma dose sobrepor a outra, o risco de acumular no corpo é grande. E acumular é gerar toxicidade. Conseguiram entender? Então, inibidores enzimáticos, quem são? Olha aí, o cipro, cimetidina nem tem mais, mas ciprofloxacino, eritromicina, fluconazol, cetoconazol, metronidazol. Coleguinha, tu tá lá na farmácia, você viu a aula de MIPS, a pessoa chega lá com uma questão aí, né, de uma micose, uma dermatite, né, e ela tá ali com alguma uma tínia corporis, e aí é indicado ali para o paciente fazer o uso do cetoconazol, mas ninguém pergunta para ele se ele não está usando digoxina. Porque se ele estiver usando digoxina, com certeza, dali alguns dias de uso de cetoconazol, de uso do cetoconazol, eu estou falando por via oral,
Dali a alguns dias, esse paciente vai ter uma intoxicação por digitálico. Por quê? Faz um efeito de acumulação. A inibição enzimática faz o citocromo P450 trabalhar bem devagarzinho. E trabalhando bem devagarzinho, a maior parte dos medicamentos, então, que estão sendo colocados juntinho com essa turma desses azol, você vai ter esse problema de intoxicação. Então, olha, indutor enzimático consome rápido demais, perde o efeito muito rápido. E aí precisa de ajustar a dose. Na inibição enzimática é outro problema, é acumular, é ele dificultar o metabolismo de quem entra junto. Então imagina, eu uso digoxina e começo a tomar fluconazol para tratar, e é a longo prazo, né? O uso do fluconazol vai ter acumulação desse medicamento. No caso, fluoxetina, comecei a tomar um antidepressivo, junto com a digoxina. Qual o risco agora? De eu me intoxicar. Você está vendo que você não tem que decorar? Tenta entender isso. O que eu preciso que você memorize são principalmente os indutores e os inibidores. Mas olha, mesmo acontecendo, eu ainda falo, vamos analisar o paciente como é que ele está agora. Porque o indutor mesmo, tá, o inibidor demora muito para trazer um efeito, mas ele traz. E ele traz o quê? Intoxicação. E essa intoxicação acaba que você tem que pensar rapidamente, ou quem sabe, né? Ou então usar, né, algum medicamento que consiga reverter a situação. Então não tem que decorar. Aí eu preparei a seguinte tabela para vocês. Vocês, pensando o seguinte: se eu pegar, vou pegar a digoxina aqui como a minha, né? Só para você ver na tabela que eu preparei. Digoxina, se eu colocar ela com indutor, o que você pensa? Ela vai ser consumida rapidamente, não vai ter? Então, vai ter resultado dela, perda do controle da insuficiência cardíaca ou arritmia. O paciente vai queixar que ele ainda está muito fraco, usando a digoxina que ele usava numa dose normal, tá? Então, ele começou a usar, sei lá, descobriu que ele está com tuberculose. Ele usa rifampicina e digoxina. Então, vai ter que fazer ajuste em qual dose? Na digoxina aqui. Mas, pensa diferente esse paciente da digoxina. Ele usa a digoxina e vão misturar com ele um itraconazol, por exemplo, um inibidor enzimático. O que o inibidor vai fazer? Ou vai aumentar os níveis de digoxina no sangue, porque o metabolismo da digoxina vai demorar mais. Aí ele toma a segunda dose do medicamento, demora mais, ele toma a terceira dose, está tudo atrasando. O que ele vai ter? Aumento de nível sérico de digoxina, vai gerar intoxicação por digitálicos. E qual é o sintoma? O paciente começa a apresentar náusea, vômito, distúrbio visual e até arritmia cardíaca, podendo chegar ao óbito, porque vai potencializar a ação do quê? Da ação de digoxina nos receptores. Então é como se ele estivesse tomando dose sobre dose. E aí o paciente está intoxicado. Aí depois vocês olhem o material. Eu deixei isso para os principais, para fenitoína, carbamazepina, e fiz a seguinte simulação com o indutor, com o inibidor. Para provar para vocês essas duas tabelas, vocês já vão ter aqui umas 50 interações aqui tranquilamente. E eu vou falar, precisa decorar? Não. Professor, fenitoína com fluconazol. Opa, fluconazol é inibidor. Inibidor aumenta a concentração de fenitoína. Muita fenitoína no sangue, o que acontece? Vai dar ataxia, sonolência e vai dar confusão. O paciente vai ficar totalmente transtornado. Fenitoína está intoxicando o paciente. Combinado? Então é isso. Precisa decorar? Não. Entenda quem são os indutores, entenda os principais inibidores. Mais uma vez, se você não é aluno da Inspifar, eu tenho uma super condição especial. Ela é secreta e você vai entrar nesse QR Code e vai já mandando já de cara, eu quero. E aí conversa com a nossa equipe que tem essa condição para quem ainda não é aluno da Inspifar, tudo bem? Se você já é aluno, só te dou os parabéns que você está fazendo aula aí com pessoas que tratam com bastante carinho para vocês. Combinados?